Vou sim. Isso é para mostrar, gente, a importância que a gente deve dar à depressão como uma doença. E é uma doença muito séria, viu, Faria? E é uma doença que é uma das maiores causadoras de falta ao trabalho, tanto no Brasil quanto no mundo. Tá? Então é uma doença que a gente tem que dar uma atenção muito grande, porque é uma doença que leva a pessoa a querer se autoeliminar. E pode ser aparente ou oculta? Pode ser, Faria. Tá? Existe aquilo que a gente chama de depressão subclínica, que é aquela depressão que a pessoa não percebe que está tendo. E nem outra pessoa percebe? Dificilmente, a não ser que seja um profissional, aí ele percebe. Mas aí é onde que as pessoas vão descobrir que aquela pessoa estava com a depressão subclínica? Geralmente quando ela faz um acidente, ou quando ela faz um acidente de trabalho. Tá? Então está lá no serviço dela trabalhando e sofre um acidente. Aí depois passa para um psicólogo ou um médico, ele vai falar, você está deprimido e tal. Você está entendendo? Então é muito perigoso essa doença. E tem aquela, então, essa aqui é oculta, né? Isso. E tem aquela que aparece, que é transparente? Tem a que é aparente. Igual eu sempre falo, tem dois tipos de depressão aparente, tá? Que é a depressão reativa, que é aquela depressão que é uma decorrência de um fato que você sofre. Tá? Por exemplo, a perda de emprego, a perda de um relacionamento, tá? A perda de um pai ou de um filho. Então, quer dizer, é uma depressão que você sente depois que acontece um fato triste na sua vida. E que é absolutamente normal, viu, Faria? Existe aquela depressão que a gente chama de depressão endógena, que antigamente o povo falava depressão maior, que é uma depressão que vem de dentro para fora, que a pessoa faz, tá? E é uma depressão que faz com que a pessoa tenha vários sintomas, tá? Porque muita gente acha que a depressão é só ficar triste. Não. Tem muito outros sintomas que a pessoa que tem que ser olhado, tá? Com certeza. Bom, como foi o seguinte, vou pedir para o Cássio Deleu passar um vídeo para nós. É um vídeo que fala um pouco sobre esse problema que aconteceu do copiloto. E aí são dois vídeos, nós vamos mostrar o primeiro para o Fernando comentar e depois nós vamos mostrar um material mais completo de uma reportagem que foi exibida na Rede Record no Domingo Espetacular deste domingo, falando realmente com detalhes tudo que aconteceu com relação ao copiloto. Então, essa é a segunda reportagem, mas antes, vamos mostrar o primeiro vídeo para você. O copiloto do Airbus A320 da Germanwings, que supostamente jogou o avião nos Alpes franceses por vontade própria, era um alemão de 28 anos. As investigações até agora apontam que Andreas Lubitz não tinha motivações terroristas conhecidas. Ele começou a trabalhar na companhia aérea em setembro de 2013. Logo depois que se formou no centro de pilotagem do grupo Lufthansa em Bremen, no norte da Alemanha. O copiloto somava 630 horas de voo. Ele tinha plenas capacidades de conduzir o voo sozinho, possuía todos os certificados, estava qualificado para voar. Esta casa, na localidade alemã de Montabaur, é onde, segundo as primeiras informações, Andreas morava com os pais. A tragédia com um avião na última terça-feira matou 150 pessoas. Ok, então, Fernando, pelo que nós vimos aí nesse pequeno clipe, fala que ele não cometeu um ato terrorista. Isso. É isso mesmo, não é um ato terrorista, né? Exatamente, Faria. O pessoal que faz a investigação, eles vão vendo todas as variáveis que podem ter ocorrido, tá? E elas descartaram logo o terrorismo. Bom, se descartou o terrorismo, sobra o quê? Algum problema mental, tá? E a depressão, ela é um transtorno mental. Poderia ser também uma falha mecânica, né? Que não foi o caso. Exato. Então eles olham todas as variáveis, como eu te falei. Eles devem ter olhado falha mecânica, intempérie, tá certo? Terrorismo, essas coisas. Então viu, então quer dizer, sobrou para o copiloto mesmo. E aí eles vão investigar a vida pregressa, a história de vida desse piloto. Aí provavelmente eles acharam lá a questão médica. Tá atestado médico, ele não poderia ter voado. Quer dizer, porque o médico, tá, o profissional da área, ele sabe muito bem que a depressão é muito perigoso. Por exemplo, se tem lá um psicólogo lá dentro de uma empresa de ônibus, e esse psicólogo nota que aquela pessoa tem depressão, aquele motorista, o que ele faz? Ele dá um atestado médico para aquela pessoa de 30, 40 dias, se for o caso, até 2, 3 meses, se for o caso. Tá? Aliás, é uma das coisas que mais tem atestado médico, é por causa de depressão, tanto no Brasil quanto no mundo. Olha, Fernando, eu até vou aproveitar esse gancho seu, porque realmente a Polícia Militar, ela tem um setor psicológico. Inclusive nós temos 2 tenentes oficiais
psicólogas aqui no 4º Batalhão, que atende toda a área da 5ª região, compreende Frutal, Uberaba, Iturama e Araxá, e a gente observa lá o trabalho que é feito. E aí, já pegando esse gancho, a gente vê que tem policiais militares que precisam de tratamento, passam por tratamento, até após uma ocorrência mais complexa, quando em decorrência do serviço acaba tirando a vida de uma outra pessoa, eles são submetidos a um trabalho psicológico, porque você está tirando a vida de uma pessoa, mesmo defendendo a própria vida, ou defendendo a vida de terceiros, ou numa ocorrência policial, em que o policial teve que agir de uma forma mais enérgica, acaba tirando a vida de uma pessoa, isso aí pode abalar psicologicamente. Exato, então são vários fatores para se ter um profissional psicólogo dentro ali daquela empresa. Exatamente. Inclusive, eu estou com o meu certificado vencido de armamento. Eu estive lá na semana passada e precisa, inclusive, passar pelo psicólogo. Então, olha só a seriedade de estar portando uma arma de fogo, mesmo a gente já estando na inatividade, mas com todo o direito. A gente também, assim como o militar da ativa, tem que passar pelo setor psicológico. Eu vou falar uma coisa, Renato, Fernando, se você vê o questionário que eles passaram para nós, para responder, é quase um caderno de tanta pergunta que passam para nós. Já perguntaram, inclusive, lá dentro do assunto, se eu já pensei em suicídio, se eu tenho parentes que suicidaram na família, se eu já passei por tratamento psicológico, se tem alguém com esquizofrenia dentro da família. São várias perguntas. Como é que é meu relacionamento dentro do local de trabalho? Como é que foi ao longo da polícia? Então, por aí vai. Então, a gente vê a importância disso. Exatamente. Porque, realmente, o profissional que trabalha armado, tá, ele tem que passar por esse exame, tá aqui. Porque é o tal negócio, ele está com a arma ali, qualquer coisa ele atenta contra a vida dele. Se for um esquizofrênico, ele atenta contra a vida dos outros também. Tá certo, Fábio? Então, quer dizer, a polícia, as forças armadas, elas têm profissionais adequados para esse tipo de averiguação, assim como as empresas de transporte aéreo. Tá? A Lufthansa, principalmente essas grandes, Lufthansa, aqui no Brasil, a TAM, todos eles passam. Mas é o tal negócio, de vez em quando escapa. O sujeito chega pro profissional, não fala nada. Você está entendendo? Às vezes o profissional está distraído, não percebe alguma coisa. Então, quer dizer, a importância é vital. Tá? Porque um profissional que está lá dirigindo um ônibus ou pilotando um avião, qualquer falha mental que ele tiver vai redundar em quê? Em prejuízo ou então em óbitos. Podemos dizer que hoje a depressão é a doença da vida moderna mesmo, Fernando? Ou faria a doença que mais mata nesse planeta. Tá? Porque a depressão ela não mata diretamente, ela é muito sorrateira. Ela mata por tabela. Tá? Ela mata de forma assim que a pessoa caminha, viu, Faria? Para o suicídio direto, que ela atenta contra a vida diretamente, ou pelo suicídio indireto. Tá? Esse suicídio indireto ele pode ser um acidente, pode ser um câncer que a pessoa faz, pode ser uma doença autoimune, um lúpus, alguma coisa assim. Quer dizer, porque na realidade, Faria, a depressão é uma doença que leva a pessoa à autoeliminação. Tá? Por quê? Qual que é a causa da depressão? Que a pessoa faz uma depressão? É quando ela tem ódio dela mesma. Ela tem mágoa dela, ela quer se punir, ela se sente culpada por alguma coisa. E a culpa leva o quê, Faria? A culpa leva o indivíduo ao remorso. E o remorso, ele leva o indivíduo de forma inexorável a uma necessidade inconsciente de autopunição. E essa autopunição, ela vem através de doença, acidente, ou às vezes até num suicídio. Ok, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, a gente apresenta o segundo vídeo, mais completo, chama a atenção de você, nosso telespectador internauta, para ficar sentadinho aí, aguardar, porque é um vídeo muito bonito mesmo e que fala realmente bem produzido do Domingo Espetacular, da Rede Record, e que realmente mostra tudo como foi planejado pelo copiloto a queda do avião, matando então 150 pessoas. Então realmente vale aqui destacar para a gente comentar junto com o Fernando e ele passando essas informações. Então nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com todas as informações. Depressão, porque o piloto alemão matou 150 pessoas. Fernando, e a gente conversava aqui nos bastidores, é importante a gente ressaltar isso, essa doença que é considerada uma doença muito grave e que parece que está já alertando as autoridades. Faria, esse acidente, se a gente for olhar pelo lado positivo, tá? Embora tenha sido uma tragédia, quer dizer, ele está servindo para quê? Para
mostrar para o mundo a importância que tem o tratamento da depressão e o que a depressão leva, tá? Então, quer dizer, eu estava comentando com você aqui, eu falei, realmente a mídia está fazendo um trabalho muito bom nesse caso. Olha, tá? Com certeza. Então, Fernando, como é que você avalia isso? Como é que você pode observar? Eu notei alguns tópicos aqui que a família não desconfiava, era um bom filho, jovem, atleta, nenhuma motivação aparente para essa situação, e no final da reportagem essa questão da visão que ele achava que poderia realmente prejudicar a carreira dele. Então, o Faria, nada justifica a pessoa querer cometer um suicídio que vai envolver todas aquelas outras pessoas. Então, porque geralmente o que é mais característico na depressão é que o deprimido, ele quer o quê? Ele quer se auto-punir, ele quer se auto-prejudicar, tá? Ele quer se auto-eliminar e não eliminar os outros. Tá? Muito pelo contrário. Geralmente o que leva a pessoa à depressão, viu, Faria? É justamente um comportamento que a pessoa tem, aquele famoso bonzinho, tá? Aquele que não sabe falar não para os outros, que vive querendo agradar todo mundo. Geralmente, agora, nesse caso dele, a gente não pode querer, igual a profissional lá falou, estigmatizar a doença. Ah, não, é doença de doido, de assassino. Não, tem nada a ver. A depressão, o sujeito não é louco, tá? Ele está simplesmente com um transtorno mental, tá certo? Agora, se o sujeito é esquizofrênico, aí sim, tá? Ele tem um transtorno mental mais severo e ele pode querer matar os outros. Geralmente esses que saem matando aí, dando tiro nos outros, são esquizofrênicos, viu, Faria? Agora, no caso dele, isso aí ainda vai ter muito desdobramento, viu, Faria? Eles têm que investigar mais o que ele estava tomando, a medicação que ele estava tomando, se tinha antipsicótico no meio da medicação antidepressiva, tá certo, Faria? Que é muito importante a avaliação para ver se ele tinha alguma psicose. Até porque é um rapaz jovem, né, Fernando? 28 anos apenas, ou seja, está no calor da idade. Tinha a vida toda pela frente. Então, quer dizer, aparentemente, Faria, ele não tinha motivo nem para ser deprimido, tá? Porque tinha um emprego bom, não foi mandado embora e tal. Então, quer dizer, isso ainda tem que ser investigado demais. O que a gente tem que deixar claro é o seguinte, Faria, a depressão é uma doença que pode levar à morte, mas da pessoa que é portadora da depressão. Com ela mesma? Com ela mesma, é ela com ela mesma. Tá? Eu nunca ouvi caso assim de depressivo sair dando tiro nos outros. Nunca vi. Todos os casos que eu já vi e que nós já estudamos a esse respeito, são pessoas que têm comportamento psicótico, tá? Que são pessoas chamadas assim, esquizofrênicas. Tem uma esquizofrenia paranoide, o sujeito pega um revólver e sai dando tiro nos outros. Fernando, nesse caso específico aqui, que ele ficou 1 ano e meio afastado, passando por tratamento psiquiátrico, consegue melhorar mesmo com o tratamento? O Faria, o tratamento antidepressivo, médico, tá? Psicoterapêutico, eles têm uma taxa de sucesso muito boa se a pessoa quiser empreender aquele tratamento. Quer dizer, se a pessoa tomar os medicamentos, porque o medicamento, o que ele faz, Faria? Ele vai estabilizar a casa interna da pessoa, colocar a casa interna em ordem, para a pessoa poder fazer um trabalho psicoterapêutico, para ela entender a causa que levou ela a fazer a depressão. Então a medicação ela vai estabilizar o quê? Os sintomas, tá? Aquele sintoma de tristeza, entendeu? Então, quer dizer, tem que ser um tratamento conjunto, tá? Psicológico e médico, junto. A taxa de sucesso é muito boa se a pessoa ir até o fim, se ela confiar nos profissionais, tá? Agora, no caso desse piloto, ainda tem muito desdobramento, eles têm que investigar a fundo o que aconteceu, tem que chegar nos médicos, fazer os médicos abrir lá o sigilo deles, tá? Porque nesse caso não tem motivo para ter sigilo, tá? Tem que abrir mesmo para poder esclarecer o fato. Com certeza. Né? Então tem que ser um negócio muito bem estudado, para quê? Para não ficar estigmatizando uma doença séria, mas não é uma doença que vai causar um transtorno social. Bom, então, inclusive nós temos aqui uma ocorrência que foi registrada também neste final de semana de uma tentativa de suicídio. O cidadão lá, ele tem 32 anos, é ex-presidiário, discutiu com a namorada, pegou a arma, foi para fora e acabou disparando contra a própria cabeça.
e acabou ele sendo socorrido por uma equipe do SAMU e está em estado gravíssimo no Hospital de Clínicas. O desenrolar dessa ocorrência é que a arma que ele utilizou acabou sendo furtada de dentro da unidade do SAMU por 2 indivíduos que não foram localizados. Então, mas como é que você vê, Fernando, essa ocorrência comparando com o caso lá do copiloto? Então, você vê como é que é a depressão, ô Faria. Provavelmente esse ex-presidiário, ele já devia estar vindo aí de um episódio de depressão. Quer dizer, a pessoa fica muito sensível, tudo, não gosta de escutar um não, tem dificuldade de escutar um não. E no momento que ele escutou o não dessa moça aí, ele pegou o revólver, saiu, ele entrou num surto lá, ficou com raiva dela, pegou e atirou contra a própria vida. Quer dizer, o deprimido ele faz isso. Ele atenta contra a própria vida dele. Dificilmente, caso ele vai pegar aquilo ali e atentar contra todo mundo. Ele poderia, no caso, ele ter atirado nela, quem estivesse por perto. Isso, né? Você vê como é que é o comportamento depressivo. A pessoa vai para um canto e atira nele mesmo. Atenta contra a própria vida. Dificilmente ele vai atentar contra a vida de outra pessoa. Um cidadão que se submete também ao uso de álcool, drogas, ele pode se tornar mais depressivo? O Faria, o fato dele buscar a droga, buscar o álcool, ele já está deprimido, tá? Porque em vez de procurar um médico, um profissional, ele vai o quê? Ele vai na conversa dos amigos. Ah, você está na fossa, não sei o que tem, você está acabado. Toma uma que você melhora. Nesse toma uma que você melhora, o sujeito vai e vicia. Entendeu? Toda hora que ele está para baixo, ele vai lá e toma uma e vai. Você entendeu? Sendo que ele poderia tomar medicação. Mas é igual eu estava falando para você, as pessoas têm muito preconceito em torno da medicação antidepressiva. As pessoas confundem muito, viu, Faria? Acha que o antidepressivo, ele causa dependência. Não causa, gente. É só ver que todos os antidepressivos, na caixa deles está lá a faixa vermelha. Faixa vermelha não é medicamento que causa dependência. Medicamento que causa dependência é faixa preta. Está escrito lá. Você está entendendo, Fábio? Então as pessoas têm que acabar com esse preconceito de procurar um profissional da psiquiatria, por exemplo. Tá? Qual que é o problema? Ah, é médico de doido. Não, não é. É um profissional que está ali para dar qualidade de vida para as pessoas. Olha, Fernando, eu tenho que te perguntar, porque pediram para me te perguntar, você como espírita, no caso dos passageiros que estavam dentro da aeronave, aquelas 149 outras pessoas. Se no espiritismo tem explicação para isso, se era já o momento delas desencarnarem. Ó, a gente vê, viu, Faria? Eu lembro uma história de um livro que o Chico Xavier psicografou, e nessa história foi um circo que pegou fogo e matou lá dezenas de pessoas. Aí teve a explicação, acho que foi do irmão X, Humberto Campos, que é um espírito que o Chico Xavier psicografou muitas obras através dele. Então lá ele mostrava o seguinte, que todas aquelas pessoas que se envolveram naquela tragédia do circo, elas já estavam ali porque tinha uma necessidade kármica, tá, de passar por aquela situação. Então eu acredito, viu, Faria, que essas pessoas que se reuniram naquele voo, que culminou naquele acidente, elas já estavam ali, já era previsto, tá? Aquela contingência e tal. E a espiritualidade, eu tenho certeza que ela já está com a contingência toda pronta ali para receber aquele pessoal que sofreu aquele acidente. Fernando, porque muita gente fala, porque foi um suicídio coletivo. Não é o caso lá, né? De maneira nenhuma, Faria. Ali foi realmente um acidente. Nós podemos considerar aquilo como um acidente. E também um assassinato também. Tá? Mas eu acredito que foi mais um acidente ali, porque a própria doença já é um acidente, o caso ali. Tá? Se provar que o sujeito era um psicótico, alguma coisa, quer dizer, a culpa da maldade ele vai ter o quê? Ela atenuada. Mas eu acredito que aquele pessoal, viu, Faria, eles já estavam ali prontos para passar por aquela provação. Predestinados. Tanto é que teve pessoas, por exemplo, que perderam o voo. Por que elas perderam o voo? Elas perderam o voo porque ainda não era a hora delas. Eu acredito nisso. Entendeu? É um assunto interessante. Porque nada, é igual fala assim, o Chico falava, que nenhuma folha cai sem que Deus saiba. Se Deus está no comando, então eu acredito que todas aquelas pessoas estavam ali, resgatando uma dívida que elas tinham no passado delas. Tá certo, Fábio? Tá certo.
Inclusive, Fernando, só para a gente fechar aqui rapidamente, essa questão, por exemplo, você disse com bastante propriedade, que ninguém consegue melhorar se não tiver realmente um apoio ali e também que o próprio paciente queira melhorar. Exatamente. Igual eu estava falando para você aqui no intervalo, Faria, que de 10 pessoas com depressão, só 3 sabem que tem. Isso é estatística, viu, gente? De 10, só 3, quer dizer, sabe que tem e que estão em tratamento. Você entendeu? Então, quer dizer, a depressão ela é uma doença, viu, Faria, muito sorrateira. Tá? Ela começa de uma forma quase que imperceptível. Então, as pessoas que começam a mudar seus hábitos, começam a perder o apetite, quer dizer, a libido começa a cair, viu, Faria? As pessoas elas têm que desconfiar e procurar um profissional. Fala, gente, mas por que meu apetite caiu? Por que minha libido está caindo? Por que eu não estou conseguindo levantar cedo para ir trabalhar? Por que eu estou assim com esse cansaço? Desânimo. Esse desânimo, que é uma coisa que eu nunca tive. Então, gente, vamos abrir bem os olhos, tá? E diminuir esses preconceitos que vocês têm. Procure um profissional, tá? Porque sai muito mais barato. Com certeza. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Sempre trazendo assuntos interessantes aqui para a gente abordar. E sem sombra de dúvidas, esse foi um assunto da semana e ainda vai repercutir por muito mais tempo com relação a tudo que ainda vai ser descoberto com relação a esse rapaz.